Sabe aquele problema enorme que tu tenta ignorar com todas as tuas forças, mas ele ainda permanece lá e tu sabe que ele tá lá? Então, se tu clicou nesse vídeo por curiosidade, saiba que esse é o famoso elefante no sofá, ou elefante na sala, como algumas pessoas também chamam e usam essa expressão. Enfim, chame como você quiser. Se quiser trocar o animal também não tem problema, desde que seja um animal grande, né, pra não perder o sentido. A expressão elefante no sofá ou elefante na sala, ela é usada para descrever um problema evidente que a gente tenta ignorar a todo custo, mas ele permanece lá, ocupando um baita de um espaço em um ambiente que deveria estar somente ali o nosso sofazinho pra gente sentar, relaxar, descansar e aproveitar a vida, né. Agora, em alguns segundos, pensa aí, qual é o problema? E provavelmente esse problema já veio à sua mente. Foca nele, que nesse vídeo, através de uma fórmula quase que matemática, a gente vai resolver esses problemas. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai, me ajuda. E nós vamos resolver esse problema usando o princípio de Pareto, ou a regra 80-20, também conhecida por outras pessoas. E sério, cá entre nós, dá para resolver qualquer tipo de problema usando essa regra. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Oh, Jesus, me liberta que eu sou crente. Pai do céu! Brincadeiras à parte, eu me chamo Nicolas Gregory, tenho 24 anos, e para quem caiu aqui do nada, esse canal foi criado para uma troca de experiências e também com o intuito de ser um canal voltado para desenvolvimento pessoal. E você que está vendo esse vídeo, provavelmente esse vídeo é o terceiro ou quarto vídeo do canal. Então, esse canal é um recém-nascido, é o reborn dos canais de YouTube do YouTube. Deu para entender a referência? Espero que tenha dado. Então, eu não vou perder meu tempo aqui dizendo pra você se inscrever, enfim, curtir, mas faça isso porque me ajuda pra caramba e vamos direto pro assunto, porque eu detesto ficar perdendo tempo com essas coisas aqui, tá? Mas aí você deve estar se perguntando o que é que um pirralho, ou um piá, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, de 24 anos tem pra me ensinar. Primeira regra de sabedoria, tá bom, meu bem? Ninguém é tão burro que não possa ensinar e tão sábio que não possa aprender. Então, para de ser chato. Assiste esse vídeo aqui que eu só tô gravando esse negócio aqui com a intenção de ajudar as pessoas. Tá bom? Minha intenção é ajudar. Então, vamos lá, colabora comigo. E eu acho que no final, acho não, tenho certeza que no final desse vídeo você vai me agradecer por esse conteúdo. Então, continuamos aí. Vamos lá. Já levou o primeiro tapa na cara. Me desculpa. Um beijo. Segue o baile. Vídeo. Baile não, eu não vou em baile. Apesar de novo, eu lidero pessoas já há um bom tempo, e inclusive pessoas mais velhas do que eu. E liderar para mim é como cantar, como atuar, como falar em público. São talentos que podem ser inatos ou não. Talento inato é aquilo que já nasce com você. Eu sempre tive essa característica de, sempre que estava em um grupo, ser a pessoa que acabava tendo a responsabilidade, ou a pessoa de maior responsabilidade nos grupos. Assim como cantar, eu canto desde criança, sou cantor também. Cantar para mim é um talento inato, canto desde que eu me conheço por gente, mas tem pessoas que desenvolvem esse talento. Então, todos os talentos, seja falar em público, cantar, dançar, tocar algum instrumento, ou até mesmo liderar pessoas, podem ser aprendidos. E é claro que eu aprendi das piores formas possíveis, que foram na prática, né? Nada melhor do que a prática, nada melhor do que quebrar a cara para entender como não fazer e como fazer as coisas. E são essas as experiências que eu trago aqui com vocês. Inclusive, o tema desse vídeo foi um tema que falou muito forte comigo quando eu estava escrevendo, e mais pra frente vocês vão entender o porquê. Mas bora lá, chega de enrolação, eu preciso ir direto ao ponto. Meu Deus do céu, por que é tão difícil? Uma das coisas que eu mais observei em todo esse tempo que eu lidero pessoas é que a grande maioria delas tem problemas enormes diante do nariz, debaixo do nariz delas, e por alguma razão elas fingem que não veem. Eu não sei se isso conforta, mas eu entendo que muitas vezes é muito mais fácil ignorar um problema do que resolver ele. Porém, um dia a conta chega. Mas ainda bem que existe uma fórmula maravilhosa de resolver esse problema de um jeito rápido, prático e objetivo. E eu chego a me arrepiar quando eu ouço essas três palavras: rápido, prático e objetivo. Meu Deus do céu! E para resolver esses problemas, a gente vai usar o princípio de Pareto, que eu já vou explicar para vocês o que é, junto com 4 passos, que é uma sigla que eu particularmente chamo de LORD. L-O-R-D. Localizar, observar, resolver e desenvolver. Mas para isso, eu já vou te entregar o ouro agora. Eu preciso te ensinar o que é o princípio de Pareto e talvez só de tu entender o que é o princípio de Pareto, tu já consiga elaborar um plano na tua mente de como resolver esses problemas. Bora lá tirar esse elefante do sofá, pelo amor de Deus! Uma rápida explanação de o que é o princípio de Pareto. 20% dos seus esforços correspondem à resolução de 80% dos seus problemas. 80% dos rendimentos da tua empresa
vem de 20% dos teus clientes apenas. Se você pegar grandes canais do YouTube, o Whindersson Nunes, entre outros grandes influenciadores digitais, você vai ver que apenas 20% dos vídeos postados foram virais. Conseguiu entender a lógica do 80-20? É basicamente isso, mas eu vou te explicar um pouco mais a fundo. Fica aí. Em meados de 1906, o sociólogo e cientista político Vilfredo Pareto constatou que no plantio, 20% das vagens produziam 80% das ervilhas. Assim como ele também constatou que 80% das terras da Itália pertenciam a 20% da população. Décadas depois, lá por 1940, o consultor de negócios Joseph Moses Huran fez com que o princípio de Pareto fosse reconhecido como um estudo. Esse princípio, nós vemos ele se repetir e se replicar em tudo ao nosso redor, e ele é usado em controle de alimentos, controle de pragas, erros de sistema, cálculos matemáticos, científicos, biológicos, etc, etc, etc. E também nós podemos usar na nossa vida pessoal, para fazer projeções futuras entre tantas outras coisas que dá para fazer usando esse princípio. Então hoje, agora que vocês já sabem o que é o princípio de Pareto, nós vamos usá-lo para resolver os nossos problemas pessoais, profissionais, etc, etc. Então pega um papel, uma caneta, porque a gente vai precisar anotar. Anota tudo, tudo. Tudo que eu falar nesse vídeo, porque com certeza isso vai te ajudar. Usando a sigla LORD, que nós vimos anteriormente, LORD, você vai localizar os problemas e classificá-los dos maiores para os menores. Porque assim como 20% dos seus esforços resultam em 80% da solução dos seus problemas, 20% dos seus problemas resultam em 80% do seu estresse. Então, de 10 problemas que você tem, 2 são os que mais te incomodam e te estressam e te tiram do sério, e são esses 2 maiores que geralmente a gente finge que eles não existem. Olha que lindo, pega as coisas maiores, bota um elefante na tua sala e finge que ele não existe. Um beijo pra você que tenta fazer isso, não vai dar certo. Depois de localizar e classificar esses problemas, você vai observar as causas desses problemas, começando sempre pelos maiores problemas. Guarda essa frase: primeiro os elefantes, depois os suricatos. Para quem não sabe o que é um suricato, é esse bichinho aqui. Timão e Pumba, lembra dele? É ele. Por exemplo, tá? Se o seu problema é financeiro, você vai sentar junto com uma planilha. E sim, eu sou chato da planilha porque você precisa, na verdade, todos nós precisamos ver os problemas, classificar, dar nomes aos bois. Cada vez que você tem um gigante para enfrentar, se você vê o gigante, você consegue ter uma noção de como você vai fazer para enfrentar e derrubar ele. É aquela frase, que eu não sei se está certa, mas ninguém vai ao campo de batalha sem antes conhecer o mínimo do seu inimigo. Se o seu problema é financeiro, planilhe tudo, todos os seus gastos e separe custos essenciais de não essenciais. Já começa por aí. Tu vai ver que tem muita coisa que dá para cortar. Um relato pessoal meu, tá? Eu apliquei isso na minha vida quando eu descobri a depressão. Eu trato a depressão desde muito cedo. Eu falo, eu e a minha família, descobrimos quando eu tinha ali por 18, 19 anos de idade. O que aconteceu? Esse era o meu elefante no sofá. Eu não estava bem fazia muito tempo e eu fui escondendo isso, eu fui levando, empurrando com a barriga, tentando resolver da minha forma, do meu jeito, mas de uma certa forma ignorando isso, até que chegou um ponto que não dava mais para ignorar. Então o que eu fiz? Eu tinha muito medo, vergonha de falar sobre isso, ainda na época era um baita de um tabu. Baita, para quem não sabe, eu não sei se todo mundo que está me assistindo é do Rio Grande do Sul, mas baita significa grande, gigantesco, exorbitante, alguma coisa assim. E eu tive muito medo de falar com os meus pais sobre isso, que foi onde então eu sentei comigo mesmo, coloquei todo esse problema na minha frente e comecei a ver as possibilidades de como resolver. Então eu classifiquei todas as possíveis causas, classifiquei todas as possíveis soluções e coloquei: se eu fizer isso, eu vou conseguir. Se o problema é a depressão, eu tenho que medicar, eu tenho que falar com os meus pais, então eu vou fazer. Vou falar com os meus pais primeiro, vou marcar uma consulta no psiquiatra, vou ver se há necessidade de medicamentos, enfim. Dessa forma, e somente dessa forma, um ano depois de eu já estar afundado na depressão, foi quando eu tomei a iniciativa de falar com os meus pais a respeito disso, de ir procurar ajuda psiquiátrica, psicológica e fazer a medicação. Foi uma atitude simples, era muito fácil, eram 2 coisinhas que eu precisava fazer para resolver os 80% do problema que estava me causando. Então, hoje eu tô super bem, eu entendo que a depressão ela é uma doença, ela não é uma perturbação, ela não é um espírito, como muita gente pensa. Bizarro, mas tem gente que pensa isso. Eu estou muito bem comigo mesmo, estou ainda me medicando, já reduzi um pouco os medicamentos. Hoje eu já tenho uma vida muito mais saudável, mas tudo isso por quê?
Eu entendi que 80% do meu problema seria resolvido se eu prestasse atenção nos 20% mais importantes. Depois de observar, você vai resolver o problema. E aí tá uma das partes mais difíceis, que é colocar o plano de ação em prática. Não adianta nada você localizar, não adianta nada você observar se você não vai resolver. Você precisa resolver. Se o seu problema é financeiro, você vai precisar fazer cortes no seu orçamento. Se o seu problema contra o peso, você vai precisar procurar ajuda para emagrecer, um nutricionista, um treinamento, alguma coisa assim, uma academia. Se o seu problema é psicológico, você vai precisar de uma internação. Tô brincando. Ai, que horror, gente, eu não posso falar essas coisas. Mas de uma forma ou de outra, tu precisa resolver o problema. Não tem como fingir que isso não existe, até porque isso é um elefante que tá enorme aí na tua sala, ocupando um baita de um espaço que era teu. Porém, depois que tu seguir os passos de localizar e observar, vai ser muito simples, muito, muito simples de resolver, porque tu vai elencar de uma forma que seja fácil para te localizar essa resolução, e tu vai ver que vai ser muito mais tranquilo do que tu ficar batendo a cabeça, tipo, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema e aquele outro e não sei o quê. Lembre-se, elefantes primeiro e suricatos depois. Foca em resolver os problemas maiores, são eles que tomam o maior espaço na tua mente, são eles que te deixam mais estressado, são eles que fazem você enlouquecer. Resolve eles primeiro, pelo amor de Deus, tá? Foca nisso, foca nos 20%, tá bom? É isso que eu preciso que tu entenda, entendeu? Isso aqui já tá valendo. Resolveu os problemas? Não termina por aqui. Depois de resolver, tem o quarto e último passo, que é desenvolver. E o que é desenvolver? Você vai precisar desenvolver maneiras de fazer com que este elefante não volte mais para sua sala, muito menos para o teu sofá. Parece simples, mas não é tanto. Também não é tão complicado assim. Como que tu vai fazer isso? Tu vai identificar os gatilhos que fizeram com que esse elefante fosse parar na tua sala, no teu sofá. Se o teu descontrole financeiro, por exemplo, se deu por conta de compras impulsivas, tu vai simplesmente deletar todos os aplicativos de compra online do teu celular. Parece pesado, mas se tu quer mudar de vida e se tu é uma pessoa descontrolada, compulsiva que nem eu, precisa fazer isso, senão você não vai parar de comprar coisas pela internet. Se você é um comprador compulsivo, sempre que você sentir vontade de comprar algo, se pergunte: eu preciso disso? Eu tenho condições de bancar isso? Depois que eu comprar isso, eu realmente vou usar? Se qualquer resposta para uma dessas perguntas for não, não compra. Se o seu problema for afetivo, relacionado ao contato com alguma pessoa, corte vínculos com essa pessoa. Não estou falando que você precisa deixar de visitar, de falar, enfim, mas corte o máximo de vínculos possível. Se existe uma pessoa que te traz algum mal psicológico, que é uma pessoa tóxica, elimina ela da tua vida. Faz um detox. Somente eliminando os gatilhos, que são os petiscos, digamos assim, para esse elefante, vai fazer com que ele não volte para tua casa e para o teu sofá. Se o teu elefante no sofá é envolvendo a tua empresa e a tua família, relacionamento entre pai e filho, entre marido e mulher, aprenda que você vai ter que, de alguma forma, entender como separar CPF de CNPJ. Senão, esse elefante vai estar sempre entre o seu casamento, entre os seus filhos, entre a sua relação interpessoal com as pessoas. Ok, localizei, observei, resolvi, desenvolvi. Acabou? Não. Lembra que tem suricatos ainda nessa sala? Os suricatos são aqueles probleminhas pequenininhos. Nós não devemos ignorá-los. A gente tem que entender que, na hora de resolver, de tirar o elefante do sofá, a gente precisa entender quais são os maiores. Depois que nós resolvemos os maiores, nós temos a obrigação de resolver os menores. Por quê? Problemas pequenos não resolvidos se transformam em grandes dores de cabeça. E o melhor de tudo é que tu pode aplicar essa mesma regra para os suricatinhos também. Você pode resolver ele aplicando a regra do Lorde e usando o princípio de Pareto. Então, entenda, localize os 20% dos seus problemas principais e resolvendo esses 20%, que é uma coisinha desse tamanho, tu vai conseguir resolver o resto. Olha que lindo, olha como a matemática é perfeita. Eu odiava matemática na escola, mas agora para resolver problema eu tô até que gostando, sabe? Onde é que eu ia usar essas coisas na vida? Professora Alice, desculpa por eu ter dito que eu nunca ia usar essas coisas na minha vida. Eu ratei. Valendo. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje foi esse e eu espero ter te ajudado. E se eu te ajudei de alguma forma, por favor, comenta aqui embaixo. Eu quero saber se esse conteúdo realmente está sendo relevante para você. Se você gostou, deixa o seu like. Esse canal está recém começando, ele precisa crescer. Se inscreve, ativa o sininho e uma vez por semana nós nos encontramos aqui. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.